Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos resolver uma questão de lógica matemática envolvendo verdades e mentiras. É um concurso da Prefeitura de Teresina, assistente técnico de saúde da FCC de 2016. Então, o enunciado dela diz que Paulo, Francisco, Carlos, Henrique e Alexandre são irmãos, sendo que apenas um deles quebrou um vaso na sala de casa. Ao investigar o ocorrido, a mãe dos 5 ouviu de cada um deles as seguintes afirmações. O Paulo disse, fui eu quem quebrou o vaso. O Francisco disse, eu não quebrei o vaso. Carlos disse, foi Alexandre quem quebrou o vaso. O Henrique disse, Francisco está mentindo. E Alexandre disse, não foi Carlos quem quebrou o vaso. Então, primeiramente eu vou fazer aqui uma tabela com o nome dos 5 aqui. Então, Henrique, Francisco, Paulo, Carlos e Alexandre. Para resolver essa questão, existem duas afirmações que são afirmações chaves para poder resolver. A primeira delas é essa daqui. Henrique disse, Francisco está mentindo. Se o Henrique disse que o Francisco está mentindo, o que vai acontecer? Se o Henrique está falando verdade, é sinal que o Francisco mentiu. Se o Henrique está falando a mentira, quer dizer que o Francisco está falando a verdade. Então, eu não sei qual dos dois está falando verdade ou mentira, mas eu sei que se o Henrique mentiu, então o Francisco falou verdade. Se o Henrique falou verdade, então o Francisco mentiu. E tem uma outra afirmação que vai ajudar a matar o problema. É a que diz aqui que apenas um dos 5 irmãos disse a verdade. Então o que vai acontecer? Eu sei que ou o Henrique ou o Francisco falaram verdade. Um dos dois falou verdade. E se o enunciado está dizendo que apenas um deles disse verdade, quer dizer então que o quê? Que o Paulo, o Carlos e o Alexandre estão falando mentira. Isso aqui não tem dúvida. Os 3 estão mentindo, porque o enunciado está falando que apenas um disse verdade. E eu sei que ou o Henrique ou o Francisco falaram verdade. Então eu posso afirmar que esses 3 aqui estão mentindo. Então agora acabou o problema, porque agora eu vou comparar essas afirmações com o que eu tenho aqui no quadro. Então está dizendo assim, Paulo disse, fui eu quem quebrou o vaso. Então o Paulo, eu sei que está falando mentira. Se ele está dizendo que ele quebrou o vaso, então não foi ele quem quebrou. Porque a questão quer saber quem quebrou o vaso. Se o Paulo fala mentira, então quer dizer que ele não quebrou o vaso. Francisco disse, eu não quebrei o vaso. O Francisco eu não sei se ele está falando verdade ou mentira, então daqui eu não posso afirmar nada. O Carlos disse, foi o Alexandre quem quebrou o vaso. O Carlos está mentindo. Se ele está dizendo que foi o Alexandre quem quebrou, quer dizer que o Alexandre não quebrou. O Henrique disse que o Francisco está mentindo. Então foi daqui que eu tirei essas duas possibilidades aqui, mas para a resposta aqui não adianta. Agora o Alexandre está falando, não foi o Carlos quem quebrou o vaso. Como o Alexandre, eu descobri que está mentindo e ele está dizendo que não foi o Carlos quem quebrou, então quer dizer que foi o Carlos que quebrou. Então quer dizer que a resposta aqui é o D, que é o Carlos. Então a resposta D. Então essa aqui foi uma questão de lógica envolvendo verdade ou mentira. Se você quiser ver outras videoaulas, é só clicar aqui em cima. Se você quiser visitar o nosso site, é só clicar aqui embaixo. Se você quiser se inscrever no canal, é só clicar aqui no canto. E se você gostou da aula, é só dar um gostei aqui embaixo, também no vídeo. Obrigado, até a próxima aula.